Faz tanto tempo que eu não venho aqui que vocês devem ter se assustado, né? Com certeza vocês se assustaram. Tô muito diferente. Voltei. Eu sei que faz muito tempo, mas tô de volta aqui pra celebrar o meu 1 ano em testosterona. Sei que você tá lindo e merece parabéns. Na verdade, 1 ano e 1 mês, né? Porque eu tô meio atrasado. Mesmo antes da pandemia, minha vida tava bem bagunçada, aconteceu um monte de coisa, tive que me mudar bem no começo da pandemia, e foi um monte de outras complicações e final de residência, então não deu pra fazer vídeo. Mas agora, espero conseguir continuar fazendo. Eu sei que esse é o vídeo com o tema mais batido possível para um vídeo de um homem trans na internet. Mas eu acho que eu devo isso às pessoas, porque antes de eu usar hormônio, né, quando eu era PT, cara, podia ter 1 zilhão de vídeos desse tipo na internet. Eu queria ver todos. Porque a gente fica nessa curiosidade, saber o que mudou, como é que era antes, como é que ficou, quais os efeitos da testosterona, a gente fica nessa ansiedade e quanto mais a gente vê, mais feliz a gente fica. E como a gente sabe que os efeitos são muito individuais, né, variam muito de pessoa para pessoa, quanto mais gente a gente conhece, quanto mais efeitos diferentes, pessoas diferentes a gente conhece, que estão fazendo uso do hormônio, melhor, né? Bom, a primeira coisa que eu acho que dá pra notar que mudou foi a voz, né? Se vocês forem ver os 2 primeiros vídeos, assim, é uma mudança bem grande. Apesar de que depois dos primeiros meses a voz vai dando uma estabilizada. Então eu acho que nos primeiros 6, 7 meses foi a época que mudou mais a minha voz. Depois eu vou colocar uns áudios pra vocês que eu fiz pra comparar. Mas aí depois de uns 6, 7 meses eu acho que ela já ficou mais estável e eu acredito que essa é a minha voz, assim, daqui pra frente. Essa é a minha voz 13 dias em T. Essa é a minha voz 1 mês em T. Essa é a minha voz 2 meses em T. Essa é a minha voz 3 meses e meio em T. Essa é a minha voz 6 meses em testosterona. Essa é a minha voz 7 meses em T. Essa é a minha voz 8 meses e meio em T. Segunda coisa é barba. Começou a nascer um pouquinho, ó. Não sei se dá pra ver direito aí. Não sei se tá focando, meninas. Mas eu tenho uns pelinhos. Começou a nascer. Já começou a ter um pouquinho de pelo, acho que uns 5, 6 meses, mas bem fininho, bem ralo. E aí eu acho que só mais nos últimos 3 meses que começou a ter mais, né? Tanto que o último vídeo, eu acho que eu tava mais ou menos em 5, 6 meses em testosterona, fazendo uso, e aí vocês dava pra começar a ver um pouquinho de pelinho aqui, mas bem pouco. E aí nos últimos 3 meses eu acho que começou a encher um pouquinho mais, assim. Eu não uso nada, não uso shampoo bomba, minoxidil, sei lá. Não uso nada, tô só a testosterona mesmo. E além disso, começou a crescer mais os pelos do meu corpo como um todo, né? Eu falo que eu acho que não apareceu nenhum pelo novo, todos eu já tinha, eles só cresceram, ficaram maiores e engrossaram um pouquinho. E aí mudou completamente o padrão, porque eram pelos curtinhos e fininhos e agora eles são bem mais compridos e um pouco mais grossos. Eu vou botar as fotos para vocês verem, mas é isso, assim, começou a aparecer muito pelo, principalmente na barriga e na perna. No peito eu quase não tenho, tem pouquinhos, assim, nascendo aos poucos. E no braço também continua, assim, ó, cresceu muito pouco, quase nada, não sei se dá pra ver. Mas continua muito parecido com o que já era. Eu também comecei a perceber um pouco de mudança na distribuição de gordura, né? Meu quadril, que já não era muito largo, diminuiu um pouquinho mais. A bunda, que já não tinha muito também, diminuiu mais um pouco. A musculatura da perna aumentou, tá aí uma coisa que eu não esperava, assim, a princípio. Eu fiquei com a coxa um pouco maior. E aí começou a ter também um pouquinho mais de músculo no braço, ombro. Não é que eu fiquei bombado, tá muito longe disso. Mas começou a ficar um pouco mais aparente, assim, mais definido, acho que pela distribuição de gordura. Então meu ombro ficou um pouco mais largo, né? Eu fiquei com esse formato um pouco mais triangular do meu corpo. E o peito também diminuiu um pouquinho, assim. Mais por conta da distribuição de gordura, né? Perdi bastante gordura no peito, então ele deu uma diminuída, uma murchadinha. É engraçado que eu notei uma diminuiçãozinha ali lá no início do uso da testosterona e depois pra mim meio que tinha estabilizado, não continuei notando. O que me fez perceber que ele estava diminuindo é que os binders, né, que são essas faixas elásticas que a gente usa para comprimir o seio, eles começaram a ficar folgados, então
comecei a perder meus binders, eu falei, nossa, fiquei meio desesperado, assim, que comprar outros. E é isso, daí eu comecei a perceber que tá diminuindo. Hoje eu fico um pouco mais à vontade, às vezes, de, sei lá, descer lá pra pegar um delivery na porta do prédio, às vezes até ir numa padaria, alguma coisa assim mais próxima de casa, sem binder, só de camiseta, porque tá menor e então não aparenta tanto, assim. E eu tô mais confortável também, tô mais tranquilo com isso. Fisicamente, pra mim, eu acho que essas foram as principais mudanças. E de vida, cara, porra, mudou tudo, totalmente, assim, tipo. Hoje em dia é muito, muito, muito difícil mesmo que alguém me trate sem ser no masculino, tá? Apesar de eu ainda não ter mudado meus documentos, mas mesmo em situações assim, as pessoas continuam me respeitando, me tratando no masculino, então eu consigo vivenciar o meu gênero, assim, acho que praticamente 100% do tempo. E isso pra mim é maravilhoso, assim, melhorou demais a minha saúde mental, minha qualidade de vida também. Antes eu tinha problemas com ansiedade, né? Já tive depressão. Hoje, cara, não tem nada disso, tá super tranquilo. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a mudar as minhas questões, assim. Antes eram coisas muito mais minhas comigo mesmo, muito mais introspectivas. Tinha muitos medos, muitas preocupações, né? Medo de ser rejeitado, enfim, muitas inseguranças. E agora eu me sinto muito mais tranquilo, muito mais seguro comigo e começam a aparecer outras questões mais sociais, mais amplas, mas isso aí a gente vai discutindo aos pouquinhos em cada vídeo. E vamos papear. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma ideia de vídeo, quiser que eu fale sobre alguma coisa, comenta aí que a gente vai junto, beleza?